Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado, Parte 6. Capítulo 41. Os meses seguintes ao Natal transcorreram com um ritmo tranquilo, quase mundano, que contrastava fortemente com o terror do primeiro semestre. O basilisco havia desaparecido, o castelo estava seguro e os alunos se adaptaram à rotina familiar de aulas, deveres de casa e rivalidades entre as casas. Para Ariana, esse período de calma não era entediante, era uma oportunidade. Uma oportunidade para estudar, consolidar seus conhecimentos e observar os efeitos das mudanças que ela havia posto em prática. Hermione, munida de sua nova confiança e de sua aliança inabalável com Ariana, floresceu como uma força acadêmica formidável, com seu brilhantismo agora acompanhado por uma presença calma e assertiva. Harry e Rony, livres da ameaça imediata do perigo mortal, lançaram-se ao quadribol com uma paixão obstinada, e suas batalhas aéreas, um desafio bem-vindo e direto. A transformação mais dramática, no entanto, ocorreu em Neville Longbottom. Após uma conversa tensa, mas finalmente bem-sucedida com a avó durante as férias, ele retornou a Hogwarts com uma nova varinha. Tinha 33 centímetros, era feita de cerejeira com um núcleo de pelo de unicórnio, e o havia escolhido. A mudança foi imediata e profunda. Seus feitiços, antes fracos e propensos a falhar, agora eram limpos, precisos e surpreendentemente poderosos. Sua confiança aumentou. Em herbologia, ele era um prodígio. Em feitiços, de repente, ele era competente. Mesmo em poções, embora os desdém de Snape permanecessem, os resultados no caldeirão de Neville não eram mais tão desastrosos. Um efeito consciente de sua recém-descoberta confiança. Ele estava, como Ariana previra, finalmente tocando um instrumento em sintonia com sua própria magia. Ariana observava tudo isso com uma satisfação silenciosa. Seu círculo de amigos não era apenas um grupo social, era uma equipe. E ela havia passado o ano garantindo que cada membro estivesse devidamente equipado e capacitado. O Diário Negro permanecia trancado em seu baú, um pedaço frio e adormecido da alma de um Lorde das Trevas. Ela sabia que precisava lidar com ele, mas o método e o momento precisavam ser perfeitos. Simplesmente destruí-lo seria descartar uma fonte valiosa de informação. Revelá-lo sem uma ameaça clara e presente levaria a questionamentos e investigações que ela preferia evitar. Então ela esperou, estudando a natureza das Horcruxes a partir de textos antigos emprestados da extensa biblioteca do Flamel, formulando um plano. O catalisador veio em uma tranquila tarde de terça-feira no final de maio. Ariana e Hermione estavam na biblioteca com as cabeças inclinadas sobre uma tradução rúnica particularmente complexa, quando um leve estalo ecoou em seu canto isolado. Parado diante delas, torcendo suas longas orelhas de morcego nas mãos, estava uma pequena criatura vestida com uma fronha imunda e remendada. Seus olhos, como bolas de tênis, estavam arregalados com uma mistura de terror e reverência. Era Dobby, o elfo doméstico. Senhorita Ariana Dumbledore, ele guinchou sua voz um sussurro agudo e trêmulo. Ele fez uma reverência profunda que cobriu todo o chão. Hermione engasgou, mas Ariana simplesmente levantou os olhos do livro com uma expressão calma e neutra. Você é o Dobby, ela afirmou sem fazer uma pergunta. O elfo doméstico dos Malfoy. Os olhos de Dobby se arregalaram ainda mais e ele começou a tremer violentamente. Dobby ouviu falar da grande senhorita Dumbledore e sussurrou. Dobby veio lhe agradecer. Você está protegendo o grande Harry Potter. Você está mantendo seguro. A segurança de Harry é uma questão de prioridade lógica, respondeu Ariana friamente. Por que você está aqui, Dobby? É perigoso ser visto. Dobby sabe, ele guinchou torcendo as mãos novamente. Mas Dobby tinha que vir. Dobby sabe que você deteve a criatura do Lorde das Trevas. Mas Dobby também sabe sobre o diário. Os olhos de Hermione se voltaram para Ariana, sua expressão alarmada, mas questionando qual diário. Dobby viu o livro maligno com a senhorita Ariana, continuou o elfo, com a voz se transformando em um sibilo conspiratório. Dobby sabe que livro é esse. É uma lembrança. Uma lembrança ruim. É o antigo mestre do mestre. Estou ciente da sua natureza, disse Ariana, com um olhar firme. Mas o que a grande bruxa vai fazer com isso? Pressionou Dobby, com a voz carregada de uma urgência desesperada. Dobby está tão preocupado. Ele sabe que você é poderoso e sábio, mas a outra, a cobra, ela virá atrás dela. Ariana se concentrou mais. A outra? Você está falando da Nagini? Dobby estremeceu ao ouvir o nome. Sim, o outro bichinho de estimação do mestre do mestre. Dobby já sabe que o Moreno prometeu a ela. Ele prometeu o livro a ela. Ele prometeu que se ela o ajudasse, ele lhe daria a lembrança de sua juventude para lhe fazer companhia. Ela é velha, e sua maldição a deixa solitária. Ela não esquecerá a promessa. Ela encontrará você. E ela é muito, muito inteligente. A última peça do quebra-cabeça se encaixou. Nagini não era apenas uma serva. Ela tinha um interesse pessoal no diário. Isso a tornava uma ameaça persistente, inteligente e motivada. O diário não era mais um artefato adormecido a ser manuseado com calma. Era um farol. Um alvo que inevitavelmente atrairia uma criatura perigosa à porta de Ariana. O tempo de espera havia acabado. Obrigada, Dobby, disse Ariana, com uma genuína nota de gratidão na voz. Suas informações foram inestimáveis. Você foi muito corajoso em vir aqui. Agora precisa ir, antes que sintam sua falta. Com outro grito assustador e uma reverência final, Dobby desapareceu com um estalo agudo. Hermione se virou para Ariana, com o rosto pálido. Nagini vem buscar o diário? Ariana, o que vamos fazer? E que diário é esse? Vamos executar a fase final do plano, disse Ariana, fechando o livro com um baque suave e definitivo. Vamos remover a peça do tabuleiro. Permanentemente. Ela se levantou. Vamos, Hermione. Vamos ver o diretor. Pela segunda vez naquele ano, as duas meninas foram ao escritório de Dumbledore. Desta vez, não havia medo nem pânico. Havia apenas uma resolução fria e firme. Eles foram admitidos sem questionamentos.
Dumbledore estava sentado à sua mesa, Fawkes se enfeitando em seu poleiro ao lado dele. Ele olhou para cima, com um sorriso gentil no rosto. Senhorita Dumbledore, senhorita Granger, a que devo o prazer? Ariana caminhou até a mesa dele e de um bolso especialmente protegido em suas vestes, tirou o pequeno diário preto. Colocou-o sobre a madeira polida entre eles. O brilho nos olhos de Dumbledore desapareceu instantaneamente. Uma expressão de profundo choque, seguida de um horror profundo e arrepiante, cruzou seu rosto. Ele encarou o livro de aparência inofensiva como se fosse um basilisco vivo. Onde ele disse, sua voz um sussurro baixo e perigoso, você conseguiu isso? Foi um presente, respondeu Ariana calmamente. De Lúcio Malfoy da Floreios e Borrões no verão passado. Ele pretendia colocá-lo no caldeirão de Gina Weasley, mas mudou de ideia. Ele me via como um alvo mais estratégico. Ela então expôs toda a história. Contou a ele sobre seu reconhecimento imediato da natureza sombria do livro, sua decisão de contê-lo e as informações recentes de Dobby sobre o interesse pessoal de Nagini no objeto. Explicou seu motivo para esperar que revelá-lo cedo demais, sem uma ameaça clara, levaria a uma investigação do Ministério sobre os Malfoys, o que a colocaria uma estudante no centro de uma tempestade política. Dumbledore ouvia com o rosto cada vez mais pálido e sério a cada palavra. Ele não estava apenas ouvindo a história de um aluno. Estava ouvindo um relatório de campo de um mestre estrategista que vinha administrando discretamente uma ameaça que poderia ter destruído a escola. Ele pensara que o perigo era o basilisco. Estava enganado. O verdadeiro perigo estivera adormecido no tronco de um segundo ano o tempo todo. Quando ela terminou, ele estendeu a mão trêmula e a pousou sobre o diário, sem tocá-lo. Podia sentir a magia negra e cancerosa que irradiava dele. Uma Horcrux, ele sussurrou, a palavra um segredo terrível compartilhado entre eles. Eu suspeitava, mas nunca soube com certeza que ele tinha feito mais de uma. Ele olhou para Ariana, com os olhos cheios de uma emoção que ela não conseguia decifrar, admiração, medo e um respeito profundo, até os ossos. Você carregou esse fardo o ano todo. Você entendeu o que era e o conteve. Você salvou não só a senhorita Weasley, mas talvez a escola inteira, de um destino terrível demais para imaginar. Ele ficou em silêncio, o peso da revelação se abatendo sobre a sala. Fawkes emitiu um único tom baixo e triste. A questão agora, disse Ariana, trazendo a conversa de volta ao presente, é o que fazer com isso. É um pedaço da alma de Lord Voldemort. Dumbledore olhou do diário para o rosto jovem e sereno da garota à sua frente. Sim, disse ele, sua voz recuperando a força, agora repleta de um novo e sombrio propósito. Sim, é uma magia perigosa. E isso exigirá um método muito delicado para ser destruída. Acredito que é hora de ir à Câmara novamente. Ele se levantou com o olhar fixo no pequeno livro preto que continha tanta maldade. O interlúdio silencioso havia terminado. O jogo estava em andamento o tempo todo, e Ariana acabará de colocar a última peça no lugar. Era hora de destruir uma parte da alma de Lord Voldemort. Capítulo 42. A decisão estava tomada. A destruição do diário era primordial. Dumbledore, movendo-se com uma urgência silenciosa, declarou que a tarefa seria realizada imediatamente, sob o manto da noite. Não era uma questão para aurores ou ministérios. Era um ataque secreto e cirúrgico contra o cerne do poder de Voldemort. Uma magia negra tão profunda que sua existência não deveria se tornar de conhecimento público. A equipe era pequena, escolhida por habilidades específicas. Dumbledore por seu imenso poder e conhecimento. Ariana como estrategista e testemunha-chave. E Hermione por insistência silenciosa de Ariana, por seu raciocínio rápido e conhecimento enciclopédico de contra-maldições, um valioso recurso de apoio. A princípio, decidiu-se que Harry se envolveria, pois seu uso da língua das cobras era necessário. Mas Ariana solicitou especificamente a Dumbledore que não envolvesse Harry naquele momento. Rony não deveria se envolver, simplesmente porque esta não era uma missão para bravura impulsiva. Meia-noite, percebendo a mudança no comportamento de sua companheira, emergiu de seu lugar habitual de repouso silencioso. Ela não assumiu a forma de um pequeno gato. Permaneceu em sua forma completa e poderosa de pantera, uma sombra silenciosa de 4 patas, músculos ondulantes e graça mortal. Ela seria a guardiã de Ariana. Sob a magia oculta dos feitiços de desilusão de Dumbledore, o pequeno grupo percorreu o castelo adormecido. Os corredores estavam silenciosos, os retratos roncando suavemente em suas molduras. Eles se moveram como fantasmas em direção ao banheiro feminino do segundo andar, o ar ficando mais frio à medida que desciam. Eles tinham acabado de chegar à entrada do banheiro úmido e abandonado quando um chiado baixo e sibilante ecoou na escuridão no final do corredor. O pequeno Dumbledore. Eu sabia que você viria atrás do meu prêmio. Das sombras, uma forma enorme se desenrolou. Era Nagini. Suas escamas iridescentes brilhavam sob o luar tênue que se filtrava por uma janela alta. Sua grande cabeça reptiliana estava erguida, sua língua bifurcada se projetava, saboreando o ar. Seus olhos, antigos e inteligentes, estavam fixos em Ariana com uma fome fria e possessiva. Nagini disse Dumbledore em voz baixa, um aviso. Ele ergueu a varinha, mas a serpente era sobrenaturalmente rápida. Ela investiu não contra Dumbledore, mas diretamente contra Ariana, seu alvo pretendido. Ela nunca a alcançou. Com uma velocidade que desafiava a física, meia-noite se moveu. Ela não era uma pantera de carne e osso, mas uma criatura de sombra viva e vazio. Ela fluía de sua posição ao lado de Ariana, reagindo à investida de Nagini com um ataque silencioso e difuso. Não houve nenhum rugido feroz, apenas o sussurro do ar deslocado. As duas criaturas mágicas e ancestrais colidiram.
Nagini, um ser de sangue amaldiçoado e poder terreno, foi recebida por meia-noite, um ser de pura sombra e potencial abstrato. Não foi uma luta normal. Garras de escuridão solidificada arranharam escamas encantadas. Nagini estalou as presas que pingavam veneno ancestral, mas meia-noite se dissolveu em uma sombra informe, permitindo que o ataque a atravessasse antes de se reunir para atacar novamente. Eles eram um redemoinho de escamas verdes e sombras negras, uma batalha primitiva entre dois tipos fundamentalmente diferentes de magia. Nagini era poderosa e astuta, mas meia-noite era algo completamente diferente. Ela era uma entidade de um lugar além do reino físico. O Maledictus, apesar de todo o seu poder, não conseguia se aproximar de uma sombra viva. Com um último e frustrado silvo de raiva e dor, as garras de meia-noite deixaram um corte profundo e fumegante ao longo de seu flanco. Nagini se desvencilhou. Isso não acabou, bruxinha, ecoou a voz na mente de Ariana. A propriedade do mestre será devolvida. E com isso Nagini deslizou para longe com uma velocidade incrível, desaparecendo novamente nas sombras de onde viera. Ela se foi. Hermione estava olhando, pálida e sem fôlego, para o local onde a luta havia ocorrido. A expressão de Dumbledore era sombria. Parece que a elfa doméstica estava certa, Ariana. Ela não vai desistir facilmente. Ele olhou para meia-noite, que agora estava calmamente sentada ao lado de Ariana, lambendo um ferimento inexistente em sua pata sombria. Que guardiã notável você tem. Ela é única, disse Ariana, acariciando a cabeça lisa de meia-noite. Abalados, mas resolutos, eles prosseguiram. Entraram no banheiro, e Dumbledore trancou a porta atrás deles com um poderoso feitiço de tranca. Precisamos ser rápidos. Eles pararam diante da torneira com a serpente gravada. Harry não está aqui para abri-la, professora Hermione apontou, olhando para Ariana em busca de uma explicação para sua decisão. Isso não será um problema, disse Ariana calmamente. Ela se aproximou da pia, com o olhar fixo na pequena serpente esculpida. Concentrou a mente desenterrando a linguagem ancestral e instintiva que lhe era de direito. Abra, ela sibilou o som suave, mas perfeitamente formado, um eco perfeito da língua de cobra que Harry havia usado. Hermione ofegou. Os olhos de Dumbledore se arregalaram em profunda e atordoada compreensão. Claro, a linhagem Maledictus. A conexão com Nagini. Não era apenas um entendimento, era uma habilidade. A pia desceu, revelando o cano escuro e aberto. Com outro comando sibilado, a escada se formou. Eles desceram para a câmara secreta, a varinha de Dumbledore agora brilhando com uma luz forte e constante. Eles navegaram pelos túneis e chegaram ao vasto salão esculpido em forma de cobra. O colossal cadáver do basilisco jazia onde havia caído, um monumento à batalha que ali ocorrerá semanas antes. Afaste-se, alertou Dumbledore, aproximando-se do monstro morto. De sua grande boca aberta, uma única e magnífica presa tão longa quanto seu braço, havia sido quebrada na luta. Ela jazia no chão, ainda pingando um veneno negro e viscoso, tão potente que chiava na pedra. Dumbledore não o tocou diretamente. Tirou de dentro de suas vestes uma pequena adaga de prata, cuja lâmina era intrincadamente gravada com runas de preservação e contenção. Com extremo cuidado, mergulhou a ponta da adaga na poça de veneno. A lâmina de prata chiou e fumegou, adquirindo um tom negro e malévolo ao absorver o veneno. Ele então se virou para Ariana. O diário, por favor. Ariana deu um passo à frente e colocou o pequeno livro preto em uma parte plana e clara do chão de pedra. Estava ali, parecendo inocente e inofensivo. Dumbledore estava de pé sobre ela, segurando firmemente a adaga coberta de veneno. Para destruir uma Horcrux, o recipiente precisa estar danificado além do reparo mágico, disse ele, com a voz sombria. Um professor dando uma última e terrível lição. Existem pouquíssimas substâncias capazes de tal feito. O veneno de basilisco é uma delas. Ele ergueu a adaga bem alto. Tom, disse ele, com a voz repleta de profunda tristeza e determinação. Que Merlin tenha misericórdia do que resta da sua alma. Ele enfiou a adaga no chão. No momento em que a ponta envenenada perfurou a capa de couro, o diário gritou. Não era um som, mas um grito psíquico de pura e inalterada agonia que ecoou em suas mentes. Uma substância espessa preta semelhante à tinta jorrou do ferimento, chiando e se dissolvendo no chão. Uma imagem fantasmagórica e translúcida de um belo rapaz de cabelos escuros, Tom Riddle, emergiu do livro, com o rosto contorcido em um grito silencioso e horripilante de dissolução. E então, tão rapidamente quanto começou, acabou. Os gritos cessaram. A imagem fantasmagórica desapareceu. A tinta preta evaporou. Tudo que restou foi um livro fumegante e destruído, com um buraco enorme no centro. Um pedaço da alma de Lord Voldemort havia sido extinto do mundo. Dumbledore permaneceu parado, respirando pesadamente com a adaga negra ainda na mão. Olhou para as duas garotas que estavam ao seu lado, com os rostos pálidos, mas resolutos. Ele havia enfrentado um de seus medos mais sombrios, e não o fizera sozinho. Está feito, ele disse, com a voz pesada devido ao peso do ato. Capítulo 43. As semanas que se seguiram à destruição do diário foram um período de enganosa tranquilidade. Com o basilisco morto e o mistério da Câmara resolvido, pelo menos para a satisfação do Ministério, uma sensação de profundo alívio tomou conta de Hogwarts. Os exames finais se aproximavam, e o castelo se enchia da energia familiar e frenética da revisão de última hora. Ariana e Hermione estavam, como sempre, adiantadas nos estudos, passando tempo na biblioteca explorando os cantos mais esotéricos da teoria mágica. O ritmo mundano da vida escolar era uma mudança bem-vinda, mas a mente de Ariana nunca estava verdadeiramente tranquila. Ela observava. Ela analisava. Ela observava o próximo desvio da narrativa esperada. Ela nunca imaginou que isso viria de uma fonte tão mundana e patética. Era uma tarde de terça-feira, logo após a última aula do dia.
Ariana e Hermione estavam voltando das estufas quando Ariana notou uma garota da Sonserina andando freneticamente de um lado para o outro perto da entrada das masmorras. A garota torcia as mãos, seu rosto uma máscara de pânico crescente e pálido. Ariana a reconheceu como Tracey Davis, uma das garotas mais quietas do ano. Tracey continuou olhando para a escadaria principal, depois para as masmorras com ansiedade palpável. A maioria dos alunos, principalmente os da Grifinória, teria ignorado uma Sonserina aflita. Mas, para a mente analítica de Ariana, o pânico da garota era um dado que não se encaixava no padrão normal da vida escolar. Era uma anomalia, e anomalias exigiam investigação. Você está bem? Perguntou Ariana com a voz calma e serena enquanto ela e Hermione se aproximavam. Tracey deu um pulo, assustada. Seus olhos, arregalados e temerosos, iam de Ariana para Hermione. A rivalidade arraigada entre as casas era evidente em sua hesitação. Não é nada, murmurou ela, desviando o olhar. Você está claramente angustiada, afirmou Ariana, sem ser rude. Seus níveis de cortisol provavelmente estão elevados, e seus movimentos repetitivos sugerem um estado de alta ansiedade. É mais eficiente articular o problema do que continuar andando de um lado para o outro. Talvez possamos ajudar. A avaliação clínica e imparcial pareceu romper o pânico de Tracey. Ela olhou para Ariana, depois para o rosto preocupado de Hermione, e sua determinação ruiu. É a Daphne, ela sussurrou com a voz trêmula. Daphne Greengrass. Ela teve que fazer uma pergunta ao professor Lockhart depois da aula de defesa. Ele mandou ela ir à sala dele. Isso foi há mais de 1 hora. Ela não voltou, e ele não está na sala. Fui até a porta da sala dele e consegui ouvi-lo falando, mas ela não atendeu quando chamei. Um alarme frio e agudo disparou na mente de Ariana. Lockhart. Um homem cuja persona inteira era construída sobre um charme fraudulento e predatório. Um encontro privado com uma jovem, bonita e pura aluna. Uma aluna que agora estava desaparecida. As variáveis se combinaram em uma conclusão profundamente perturbadora e altamente provável. Feitiços de memória, ela sussurrou. Ele escreve sobre eles constantemente. É assim que ele rouba as histórias de outros bruxos. Se ele consegue fazer isso, então pode fazer mais. A implicação era repugnante. Lockhart não era apenas uma fraude. Ele era um predador que usava a manipulação de memória como sua principal ferramenta. A atitude de Ariana mudou instantaneamente. A observadora calma e acadêmica desapareceu, substituída por uma comandante fria e decidida. Tracey, disse ela com a voz áspera e clara, sem deixar espaço para discussão. Vão para a sala de transfiguração. Encontrem a professora McGonagall. Se ela não estiver lá, vão para as masmorras e encontrem o professor Snape. Não aceitem um não como resposta. Digam a eles que tenho motivos para acreditar que um aluno está em perigo iminente na sala do professor Lockhart e que a presença deles é necessária imediatamente. Entenderam? Tracey, galvanizada pela autoridade de Ariana, assentiu entorpecida e correu em direção ao corredor da transfiguração. Ariana então se virou para Hermione. Não estamos esperando. As duas garotas correram, seus passos ecoando pelos corredores de pedra. Não pararam por nada, suas mentes focadas em um único objetivo. Chegaram ao escritório de Lockhart, uma porta extravagante adornada com uma aldrava dourada com o formato do próprio rosto de Lockhart. De dentro, elas podiam ouvir fracamente sua voz suave e enjoativa. Ariana não se deu ao trabalho de bater, não tentou abrir a maçaneta. Ergueu sua varinha de sabugueiro. Bombarda, ela declarou com a voz monótona e fria. O feitiço não foi um grito, mas uma pulsação concentrada e percussiva de poder bruto. A pesada porta de carvalho não se destrancou, implodiu, explodindo das dobradiças em uma chuva de lascas de madeira e metal retorcido, colidindo com a parede oposta do escritório. Eles atravessaram a porta em ruínas e se depararam com uma cena que confirmou seus piores temores. O escritório era um santuário caótico à vaidade de Lockhart. Mas, no centro da sala, Gilderoy Lockhart apontava sua varinha diretamente para uma Daphne Greengrass apavorada. Daphne estava encostada em uma mesa, com as vestes tortas e o cabelo loiro, geralmente maculado, desgrenhado. Lágrimas escorriam por seu rosto pálido. Calma, calma, minha querida, dizia Lockhart, com um sorriso doce e enjoativo no rosto que não alcançava seus olhos em pânico. Só uma pequena confusão. Um simples feitiço da memória e você não vai se lembrar de nada do nosso pequeno mal-entendido. Ele claramente fez uma investida indesejada, foi rejeitado e agora estava recorrendo ao seu método usual de esconder seus rastros. Ele se virou quando a porta explodiu, seu rosto passando de uma confiança predatória para um terror absoluto e abjeto ao ver Ariana e Hermione paradas ali, com as varinhas levantadas. Qual é o significado disso? Ele vociferou, tentando recuperar a compostura. Ariana não lhe deu chance. Sua mente era um cadinho de fúria fria e controlada. Este homem não era apenas um professor incompetente, era um predador que usava sua posição de poder para se aproveitar de seus alunos. Ele era uma variável que precisava ser neutralizada permanentemente. Estupefaça máximo. O feitiço deixou sua varinha sem emitir som. Não era o simples jato vermelho de um feitiço atordoante comum. Era um raio de luz branca brilhante e ofuscante, uma manifestação concentrada de sua vontade de incapacitar. Moveu-se tão rápido que Lockhart, com os reflexos entorpecidos por uma vida de fraude mimada, nem teve tempo de levantar um escudo. O feitiço o atingiu em cheio no peito. Ele foi erguido do chão e jogado para trás, com o corpo se chocando contra um grande e ostentoso retrato de si mesmo. O retrato se estilhaçou e ele caiu inconsciente antes mesmo de atingir o chão, com uma fina linha de fumaça subindo de suas vestes berrantes. Ele não acordaria tão cedo. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelos soluços irregulares de Daphne. Hermione, disse Ariana com a voz ainda fria e firme, mantenha sua varinha apontada para ele. Se ele se mexer, atordoe-o novamente.
Hermione, com o rosto pálido, mas a expressão resoluta, assentiu e se moveu para cobrir a forma inconsciente de Lockhart, segurando sua varinha com firmeza. Ariana guardou a varinha e caminhou até Daphne. Ajoelhou-se diante da garota aterrorizada, e toda a sua expressão se suavizou, passando de uma juíza irada para uma presença gentil e reconfortante. Daphne, disse ela suavemente. Acabou. Você está segura agora. Ela estendeu a mão e gentilmente ajeitou as vestes da garota, um gesto simples e tranquilizador. Ela então colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Você foi muito corajosa, sussurrou. Daphne ergueu os olhos, seus olhos azuis marejados de lágrimas e uma imensa gratidão crescente. Ela encarou as duas garotas da Grifinória, aquelas que sua casa deveria odiar. Elas não hesitaram. Chutaram a porta e derrubaram um professor para salvá-la. Nesse momento, os professores McGonagall e Snape irromperam na sala, com Tracy Davis o seguindo, apavorada. Eles observaram a cena de relance, a porta destruída, o inconsciente Lockhart, uma resoluta Hermione de guarda e Ariana confortando calmamente uma soluçante Daphne Greengrass. O rosto de McGonagall era uma máscara de fúria fria. Os olhos negros de Snape se estreitaram, percorrendo a cena com uma intensidade arrepiante. Ele observou o estado de Daphne, a posição de Lockhart e pela primeira vez, seu sorriso de escárnio habitual desapareceu, substituído por um olhar de absoluto e assassino desprezo pelo homem inconsciente no chão. Senhorita Dumbledore, disse McGonagall com a voz trêmula de raiva controlada. Relatório. Ariana se levantou com a compostura absoluta. O professor Lockhart deteve uma aluna contra sua vontade e estava se preparando para realizar um poderoso feitiço de memória não autorizado para ocultar sua conduta inapropriada. Declarou com a voz clara e precisa. Consideramos a situação crítica como uma necessidade de intervenção imediata. Suas palavras e a cena diante delas pintaram um quadro tão contundente e inequívoco que não havia margem para dúvidas. O herói do mundo bruxo não passava de um predador comum. Capítulo 44. A ala hospitalar tornou-se o epicentro relutante de mais um escândalo que abalou a escola. Gilderoy Lockhart jazia em coma induzido magicamente em uma enfermaria particular, com sua mente sendo cuidadosamente examinada por especialistas do Centemungus a pedido urgente de Dumbledore. Daphne Greengrass estava em uma cama próxima, descansando sob uma poção calmante. Seus pais, um par de puro sangue severos e influentes, tendo sido convocados ao castelo. A história completa emergiu, reconstituída a partir do relato choroso de Daphne ao seu diretor de casa e ao professor Dumbledore. Era ainda mais feia do que Ariana suspeitava. O último livro de Lockhart, Um Ano com Yeti, continha uma história ousada sobre a captura da fera em uma remota caverna de gelo tibetana. A história, explicou Daphne em prantos, fora roubada palavra por palavra, de um diário particular pertencente a seu tio aventureiro, porém recluso, um magizoólogo brilhante porém anônimo. Ela reconheceu os detalhes imediatamente e em um momento de indignação juvenil, confrontou Lockhart depois da aula. Encurralado e diante de provas irrefutáveis de seu plágio, o charme de Lockhart havia desaparecido. Ele a atraíra para seu escritório sob o pretexto de discutir a infeliz coincidência, momento em que abandonara toda a pretensão. Admitira seu método de roubar histórias e apagar memórias. Quando Daphne tentou ir embora, ele se tornou agressivo, agarrando-a pelo braço. Foi naquele momento, enquanto ele erguia a varinha para apagar a memória dela do encontro, que Ariana arrancou a porta das dobradiças. A família Greengrass estava, para dizer o mínimo, incandescente de raiva. Todo o peso de seu nome antigo e influente desabou sobre o ministério. Lockhart não era apenas uma fraude, ele era um criminoso, um predador que havia atacado a filha de uma proeminente família de sangue puro. Sua carreira não estava apenas encerrada, estava aniquilada. Nos dias que se seguiram, enquanto a escola fervilhava de boatos escabrosos, uma nova dinâmica social começou a se formar. Daphne, uma vez recuperada, procurou Ariana e Hermione. Encontrou-as em seu canto habitual da biblioteca. Tracy Davis estava a poucos passos atrás dela, uma sombra leal e nervosa. Daphne não se aproximou com a arrogância típica da Sonserina. Sentiu-se humilde, sua compostura reconstruída, mas mudada para sempre. Ela se postou diante delas, seus olhos azuis claros e sérios. Eu queria agradecer a vocês, disse ela com a voz baixa, mas firme. A vocês dois. Vocês não precisavam me ajudar. Nós somos da Sonserina. Vocês são da Grifinória. Mas vocês ajudaram. Vocês me salvaram. Hermione se remexeu, desacostumada com a gratidão direta de um Sonserino. Claro que sim, disse ela. Ele ia te machucar. Ariana apenas assentiu levemente reconhecendo a situação. Era o curso lógico de ação. Foi mais do que isso, insistiu Daphne. Respirou fundo. Minha casa, estão todos falando sobre isso. Alguns estão bravos porque você atacou um professor. Outros estão furiosos com o que Lockhart fez com um puro sangue. É tudo uma questão de política e status de sangue. Ela balançou a cabeça. Mas vocês dois, acabaram de ver alguém em apuros. Isso é diferente. Ela olhou do rosto calmo e poderoso de Ariana para o gentil e inteligente de Hermione. Tracy e eu, estávamos pensando, se você nos deixaria ser suas amigas. A pergunta era uma oferta, um realinhamento político disfarçado de amizade de colegial. Era uma Sonserina reconhecendo que o poder em sua turma não residia na brutalidade de Malfoy, mas na força silenciosa e formidável das duas garotas da Grifinória. Ariana considerou o pedido. Uma aliança com uma família puro sangue politicamente astuta como os Greengrasses era um trunfo estratégico valioso. E mais do que isso, ela via em Daphne um núcleo de integridade inesperada. Sim, disse Ariana simplesmente. Amizade é um resultado aceitável. E assim, a dupla se tornou um quarteto. Foi uma aliança que provocou ondas de choque na ordem social estabelecida em Hogwarts.
A visão de duas meninas da Grifinória e duas da Sonserina estudando juntas na mesma mesa da biblioteca era inédita. Quando Daphne e Tracy começaram a se sentar com Ariana e Hermione à mesa da Grifinória para as refeições, o salão principal praticamente entrou em curto-circuito. Na primeira vez que Draco Malfoy tentou se aproximar do novo grupo integrado com um sorriso de escárnio, ele nem sequer conseguiu falar. Daphne, com um fogo frio nos olhos, sacou a própria varinha, a ponta apontada diretamente para o peito dele. Dê mais um passo, Malfoy, disse ela com a voz gélida, e você descobrirá como é um feitiço de ferroada de verdade. Incomode meus amigos de novo, e eu farei com que meu pai saiba como você está manchando o nome da Sonserina se comportando como um bandido comum. Draco, diante da ameaça de um dos seus e da completa ausência de medo, congelou, empalideceu e recuou. Nunca mais os incomodou. As provas de fim de ano chegaram, e os resultados refletiam as novas alianças. Ariana, sem surpresa, conquistou o primeiro lugar do ano com notas impecáveis. Hermione, com sua confiança agora equiparada ao seu intelecto, estava a um triz de distância dela, na segunda posição. Daphne Greengrass, já uma excelente aluna, ficou em terceiro lugar. Tracy Davis também teve uma melhora significativa, ficando em sexto. E Neville Longbottom, armado com sua nova varinha e um ano de confiança recém-descoberta, apresentou seu melhor desempenho acadêmico de todos os tempos, pontuando mais alto que Harry e Rony, cujas notas caíram um pouco em um ano focado no quadribol. O último banquete de fim de ano foi triunfal para a Grifinória, com os pontos conquistados no incidente da Câmara Secreta garantindo-lhes facilmente a taça das casas. Enquanto Dumbledore fazia seu discurso final, olhou para a mesa da Grifinória. Viu Harry, Rony e Neville rindo sua amizade fácil e forte. E viu o quarteto de meninas, Ariana, Hermione, Daphne e Tracy, uma potência silenciosa e formidável de coragem grifinória e ambição sonserina, todas unidas sob a bandeira do respeito mútuo. Ele nunca tinha visto nada parecido. As antigas rivalidades entre as casas, por aquele pequeno e poderoso grupo, pareciam estar se dissipando, substituídas por algo novo, algo mais forte. Ele olhou para Ariana, o centro calmo e sereno daquela nova constelação, e soube que o futuro de Hogwarts, e talvez de todo o mundo bruxo, estava sendo silenciosa e irrevogavelmente remodelado pelas poderosas e inesperadas alianças de amizade. Capítulo 45. Os últimos dias de aula foram uma correria de arrumações e despedidas. Baús foram retirados dos dormitórios, corujas foram enviadas com recados de última hora e o castelo fervilhava com a energia feliz e caótica da liberdade iminente. Para o grupo recém-formado de Ariana foi um momento de emoções conflitantes. Sentaram-se juntos no gramado ensolarado que descia até o lago, sua última tarde juntos. Daphne e Tracy, agora totalmente integradas ao grupo, discutiam seus planos de viagem de verão para a França. Rony detalhava animadamente a próxima viagem dos Weasleys ao Egito, financiada pelo Grande Prêmio do Profeta Diário, concedido a seu pai. Harry tentava parecer animado com a ideia de voltar para os Dursleys, embora o medo estivesse estampado em seu rosto. É só por algumas semanas, Harry, disse Hermione, tentando tranquilizá-la. Vamos escrever o tempo todo. Claro, disse Harry, forçando um sorriso. Ariana, que observava discretamente a dinâmica do grupo, sabia que este verão seria diferente para Harry. O poder dos Dursley sobre ele estava diminuindo. Ele tinha um mundo de amigos agora, uma rede de apoio que eles não podiam romper. Na última manhã, enquanto os alunos faziam suas últimas verificações e se dirigiam aos vagões que os aguardavam, uma coruja da escola encontrou Ariana. Trazia um único bilhete lacrado do diretor, solicitando sua presença em sua sala antes de sua partida. Ela encontrou Dumbledore parado perto da janela, observando os jardins tranquilos. Fawkes cantava uma melodia suave e acolhedora do seu poleiro. Ariana começou Dumbledore, virando-se para ela com um sorriso caloroso. Mais um ano agitado chega ao fim. Espero que seu estudo independente em defesa tenha sido proveitoso, não é? Foi adequado, professor, ela respondeu. Significativamente mais do que a alternativa teria sido. Ele riu baixinho. De fato, estou ligando em nome de Nicholas e Perenelle. Eles fizeram outro convite para você passar o verão com eles em Devon. Eles ficaram, para dizer o mínimo, excepcionalmente impressionados com o primeiro aprendiz deles. Era uma oferta tentadora. Um verão de alta alquimia, magia ancestral e conhecimento profundo, longe do barulho e das distrações do mundo. Um uso lógico e produtivo do seu tempo. Mas Ariana tinha outros planos. Seu foco estava mudando. O verão passado tinha sido dedicado à consolidação de seu próprio poder e conhecimento. Este verão precisava ser dedicado ao fortalecimento de suas principais alianças e à preparação para as batalhas que viriam. Essa é uma oferta incrivelmente generosa, professor, disse ela respeitosamente. E sou grata por ela. No entanto, devo recusar. As sobrancelhas de Dumbledore se ergueram em surpresa. Ah? Posso perguntar por quê? Já tenho meus próprios planos para o verão, explicou Ariana. Consegui uma pequena residência magicamente protegida em Londres para mim. Há projetos que desejo realizar. Pesquisas nos arquivos do Ministério, aplicações práticas de certas teorias que venho desenvolvendo. Requer proximidade com a cidade. Ela fez uma pausa e acrescentou a parte mais crítica do seu plano. Também pretendo visitar Harry. A expressão de Dumbledore se suavizou. Ah, tenho certeza de que ele apreciaria muito isso. Minha intenção não é meramente social, continuou Ariana, com o olhar direto. Em meados de agosto pretendo levá-lo para uma viagem curta. Acredito que esteja na hora de ele ver com os próprios olhos. Viu o que, minha querida? Dumbledore perguntou com a curiosidade aguçada. Godric's Hollow, declarou Ariana simplesmente. O nome pairava no ar entre eles. Não era apenas um lugar.
Era uma ferida, um monumento, um começo e um fim. Era o local da casa dos Potter, sua última resistência, seu assassinato. Era um lugar que Dumbledore provavelmente havia mantido Harry longe para sua própria proteção, para protegê-lo da dor da lembrança. Ele tem o álbum, disse Ariana, antecipando a objeção. Ele viu as imagens da vida deles. Agora precisa ver o contexto do sacrifício deles. Precisa se colocar onde eles se colocaram, entender a realidade do que deram por ele. É uma parte necessária do seu desenvolvimento emocional e psicológico. Ele não pode ser o herói que todos esperam que seja se não compreender plenamente o legado que carrega. Dumbledore olhou para ela, para aquela jovem que falava do trauma emocional de Harry com a lógica lúcida de um curandeiro. Ela estava certa, é claro. Ela estava profunda e incontestavelmente certa. Ele estivera protegendo Harry da dor, mas ao fazer isso, talvez estivesse impedindo seu crescimento. Um plano muito sábio e muito corajoso, Ariana, disse ele com a voz carregada de respeito. Não vou atrapalhar você. Vou até garantir uma chave de portal para essa jornada específica para garantir sua segurança e privacidade. Obrigada, professor, disse ela. Será muito eficiente. Com os negócios concluídos, Ariana seguiu para o expresso de Hogwarts. A viagem de volta a Londres foi animada. A cabine, agora ampliada para acomodar Daphne e Tracy, estava repleta de conversas e risadas. À medida que se aproximavam de King's Cross, a conversa inevitavelmente voltou aos planos para o verão. Então, Ariana, você nunca disse onde vai ficar, disse Daphne, inclinando-se para a frente com um brilho esperançoso, quase predatório, nos olhos, que era puro charme sonserino. Minha família tem uma casa em Londres. Você seria mais do que bem-vinda para ficar conosco por 1 ou 2 semanas. Seria muito mais confortável do que um orfanato. Antes que Ariana pudesse responder, Hermione se irritou, com seus instintos competitivos à flor da pele. É muita gentileza sua, Daphne, mas a Ariana já sabe que a casa da minha família está aberta para ela. Nos divertimos muito durante o fechamento, e meus pais estão perguntando quando ela voltará. Uma rivalidade silenciosa vinha fervilhando entre as duas brilhantes bruxas durante todo o semestre, uma competição amigável, porém intensa. Pela posição de confidente mais próxima de Ariana, Daphne via Ariana como uma poderosa aliada política e social. Hermione a via como sua mais verdadeira e profunda igual intelectual e emocional. Agora a rivalidade entre elas estava à mostra. Harry, Ron e Tracy assistiram à conversa com uma mistura de diversão e apreensão, como espectadores de uma partida de tênis entre dois grandes mestres. Ariana, o prêmio pelo qual eles estavam competindo, simplesmente levantou a mão para acalmá-los. Agradeço imensamente as ofertas de vocês dois, disse ela, com a voz plácida como um mar calmo que acalmou a crescente onda de competição. No entanto, já garanti minha própria residência para o verão. Eu tenho muito trabalho independente para realizar. Ambas as meninas pareciam desanimadas. Mas continuou Ariana, lançando-lhes um pequeno sorriso diplomático. Isso não significa que uma visita esteja fora de cogitação. Minha agenda é flexível. Se eu tiver tempo livre, avisarei vocês dois. Provavelmente seria apenas por 1 ou 2 dias, mas ficaria feliz em vê-los. Foi um golpe magistral de neutralidade. Ela não havia escolhido um lado. Ela validou ambas as ofertas, mantendo sua própria independência, deixando ambas com uma sensação de esperança, mas sem vitória. Daphne e Hermione trocaram um olhar compartilhado e momentâneo de frustração mútua e respeito pela garota que ambas tanto admiravam. A batalha por o verão de Ariana não havia acabado, ele apenas havia sido adiado. Quando o trem chegou à estação, Ariana olhou para seus amigos, sua equipe. O herói corajoso, o coração leal, o estrategista ambicioso, o apoiador silencioso e a mente brilhante. As fundações eram fortes. Este verão seria de preparação, porque ela sabia o que viria no ano seguinte. Sirius Black estava prestes a escapar de Azkaban. Os Dementadores estavam chegando a Hogwarts. E a verdade sobre Pedro Pettigrew aguardava para ser revelada. Seu verão de projetos silenciosos seria realmente muito movimentado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 46. A residência londrina que Ariana havia garantido para si não era uma casa grande, mas um apartamento discreto em um canto tranquilo e magicamente protegido de South Kensington. Era moderno, minimalista e perfeitamente adequado às suas necessidades, um lugar de solidão e concentração intensa. A primeira coisa que ela fez foi desempacotar o diário de Tom Riddle, colocando o livro arruinado e marcado por veneno em um cubo de contenção magicamente inerte que ela havia construído com a orientação de Nicolau Flamel. Não era mais uma ameaça, mas era uma evidência crucial, um elo físico com o ritual de divisão de almas de Voldemort que ela precisava estudar. Seu projeto de verão começou. Com a liberdade e os recursos à sua disposição, ela mergulhou em uma investigação meticulosa e exaustiva dos eventos que cercaram a primeira queda de Lord Voldemort. Passou longos e silenciosos dias nos arquivos públicos do Ministério da Magia, um lugar que a maioria dos bruxos evitava, mas que ela descobriu ser um tesouro de dados não filtrados. Requisitou transcrições dos julgamentos dos comensais da morte, cruzando nomes, datas e depoimentos. Ela leu todos os artigos publicados no Profeta Diário de outubro de 1981 até o final de 1982. Ela não estava apenas lendo, estava construindo uma rede de conexões, um mapa de mentiras. Ela anotou todos os comensais da morte que alegaram a maldição impérios como defesa, o nome de Lucius Malfoy era proeminente.
Ela estudou os detalhes do feitiço Fidelius, sua mecânica, seus pontos fortes e sua fraqueza crítica e fatal, o fiel do segredo. A narrativa oficial era clara: Sirius Black, o melhor amigo de James Potter, fora o fiel do segredo. Ele traíra os Potter, assassinara Pedro Pettigrew e 12 trouxas, e agora estava apodrecendo em Azkaban. Mas a análise dos dados feita por Ariana revelou inconsistências, lacunas lógicas, alimentadas por seu conhecimento da linha do tempo original. Black, segundo todos os relatos, era arrogante, mas ferozmente leal. Pettigrew era fraco de vontade, um seguidor. A troca de fiéis do segredo no último minuto, um detalhe mencionado em um comentário passageiro em um dos depoimentos de Dumbledore no julgamento, foi a variável crítica e negligenciada. A ausência de julgamento outra. Era uma narrativa mal construída, e Ariana pretendia desconstruí-la completamente antes do fim do ano. No final de julho, ela cumpriu sua promessa e enviou uma coruja para Daphne Greengrass. O convite que recebeu foi imediato e efusivo. Ela chegou por meio de aparatação, uma habilidade que aperfeiçoara sob a tutela dos Flamels, embora tivesse o cuidado de não usá-la publicamente, aos portões da mansão Greengrass. Era uma propriedade antiga e elegante, de pedra clara e jardins extensos e bem cuidados, um testemunho de riqueza antiga e influência de sangue puro. Ela foi recebida não apenas por Daphne e Tracy, mas também por Lord e Lady Greengrass. Eles formavam um casal formidável, educado e aristocrático. E sua frieza inicial se transformou em um respeito profundo e sério ao verem a amizade genuína da filha com a garota que a salvara. Após um jantar formal, Lord Greengrass pediu para falar com Ariana a sós em seu escritório. O cômodo era de madeira escura e couro, impregnado pelo aroma de livros antigos e história da família. Senhorita Dumbledore, começou ele, com a voz grave. Minha filha me contou toda a extensão do que ocorreu com o homem Lockhart. É uma dívida que nossa família não pode pagar facilmente. A casa de Greengrass reconhece uma dívida de vida para com você. Foi uma declaração significativa e politicamente poderosa. Uma dívida vitalícia de uma família como os Greengrasses era um trunfo formidável no intrincado mundo da política puro sangue. Ariana, no entanto, encontrou o olhar sério dele com o seu próprio olhar calmo. Lord Greengrass, disse ela com a voz educada, mas firme. Aprecio a seriedade de suas palavras e a honra que pretende. No entanto, devo respeitosamente rejeitar a ideia de uma dívida de vida. Ele pareceu surpreso. Descartar? Uma coisa dessas não se descarta facilmente. Minhas ações não foram tomadas com a expectativa de recompensa ou obrigação, explicou Ariana simplesmente. Foram tomadas por um motivo. Daphne é minha amiga. Eu protegi minha amiga. Isso não é uma dívida a ser paga. É um princípio fundamental da nossa aliança. Formalizá-la como uma dívida seria desvalorizá-la. Lord Greengrass a encarou, aquela jovem que falava dos antigos costumes puro sangue com uma lógica tão moderna e incontestável. Ele viu nela não uma criança, mas uma futura líder de imenso poder e uma clareza perturbadora. Um sorriso lento e profundamente impressionado surgiu em seus lábios. Você é uma jovem extraordinária, senhorita Dumbledore, disse ele. Daphne escolheu bem seus amigos. Sua visita também foi marcada por outro encontro significativo. Enquanto passeavam pelos jardins, Daphne apresentou Ariana a sua irmã mais nova, Astoria. Ela era uma menina pequena e delicada, com olhos grandes e expressivos que carregavam uma sombra de cansaço profundo e persistente. Ariana sentiu isso imediatamente, um zumbido tênue e dissonante na assinatura mágica da menina, uma falha em sua própria essência. Era o eco de uma maldição de sangue. Astoria sempre foi delicada, explicou Daphne baixinho, quando a irmã já não podia mais ouvi-la. Uma antiga maldição de família. Os curandeiros dizem que isso a enfraquecerá com o tempo. Não há cura. Ariana olhou para a jovem, e seu coração, normalmente tão calmo e analítico, sentiu uma pontada de profunda empatia. Ela pensou em Nagini, um ser tão distorcido por sua própria maldição que buscará consolo na sombra de um Lorde das Trevas. Ela viu em Astoria outra vítima em potencial de um destino mágico cruel. Naquele momento, Ariana fez um voto silencioso e interior. Sua pesquisa não seria apenas sobre derrotar Voldemort. Seria sobre compreender as leis mais profundas e fundamentais da magia, a magia do sangue, das maldições, da própria vida. Se uma cura fosse possível, ela a encontraria. Ela não deixaria que essas duas almas, uma perdida e outra apenas começando, fossem consumidas pela escuridão em seu sangue. Uma semana depois, ela visitou os Grangers. Chegar à sua tranquila casa suburbana foi como retornar a um tipo diferente de família. A recepção foi calorosa, efusiva e totalmente isenta de política ou dívidas antigas. A senhora Granger a abraçou com força, e o senhor Granger a presenteou com seus biscoitos favoritos. A casa tinha uma nova adição. Um gato ruivo, grande e peludo, com um focinho achatado e uma atitude de suprema inteligência, estava descansando no sofá. Ele olhou para Ariana, deu uma cheirada perspicaz e pareceu conceder-lhe sua aprovação majestosa. É o bichento, explicou Hermione, radiante enquanto pegava o gato no colo. Ele não é maravilhoso? Ele é incrivelmente inteligente. Comprei-o no beco diagonal semana passada. A bruxa disse que ele estava lá há séculos e que ninguém o queria. Ariana acariciou a cabeça do gato, sentindo a força vital forte e semimágica zumbindo sob a pelagem. Meio amasso, inteligente e independente. Um par perfeito para o amigo. Bichento e meia-noite, é claro, tornaram-se amigos rapidamente, um par perfeito, assim como seus donos. A estadia dela com os Granger foi um bálsamo.
Conversaram por horas, Hermione compartilhando animadamente suas leituras de verão, Ariana oferecendo insights mais profundos de seus próprios estudos avançados. Foram a um cinema trouxa, assistiram a um documentário histórico que Ariana, silenciosa e sistematicamente, desconstruiu por suas imprecisões factuais e simplesmente desfrutaram da normalidade pacífica de tudo. Era um lembrete do mundo que lutavam para proteger. Um mundo de lares tranquilos, famílias amorosas e a alegria simples de uma tarde compartilhada. Quando sua visita chegou ao fim, Hermione olhou para sua amiga com uma expressão séria. O aniversário do Harry é semana que vem. O Rony disse que ele não está se divertindo. A irmã horrível da tia dele está de visita. Vou mandar um kit de manutenção de vassouras novo para ele por coruja. Eu sei, disse Ariana. Meus planos para Harry já estão em andamento. Ela olhou pela janela do quarto de Hermione para a rua tranquila e pacífica. Está na hora de ele vir para casa. As peças estavam prontas. A pesquisa concluída. As alianças eram fortes. E uma promessa a um amigo estava prestes a ser cumprida. O verão estava chegando ao fim, e os eventos do terceiro ano estavam prestes a ser desencadeados, não por acaso ou profecia, mas por um plano silencioso, determinado e impecavelmente executado. Capítulo 47. A noite do 13º aniversário de Harry foi um estudo sobre a miséria. Ele estava preso em seu pequeno quarto no número 4 da Rua dos Alfeneiros. O ar carregado com o calor opressivo do final de julho e a presença ainda mais opressiva de sua tia Guida, que estava de visita durante a semana. Sua voz estrondosa e os latidos agressivos de seu bulldog favorito, Ripper, eram uma trilha sonora constante e irritante para o seu verão. Seu aniversário havia sido marcado apenas pela chegada de algumas corujas, trazendo presentes de boas-vindas de seus amigos, mas também lhe rendendo uma série de avisos furiosos do tio Walter sobre esquisitices sob seu teto. Ele estava deitado na cama, olhando para o teto e sentindo-se completamente sozinho, quando um som fraco, quase imperceptível, de algo arranhando veio da janela. Sentou-se, com o coração saltando de uma esperança repentina. Rastejou até a janela e olhou para fora. Não havia nada lá. Decepcionado, estava prestes a se virar quando seus olhos captaram um lampejo de movimento nas sombras profundas do premiado canteiro de petúnias dos Dursley. Era uma sombra, mas movia-se com uma graça fluida e deliberada que não era natural. Enquanto ele observava, a sombra se destacou das outras e fluiu pelo gramado bem cuidado em direção à casa. Era grande, elegante e completamente negra. Era meia-noite, em sua forma completa de pantera. O queixo de Harry caiu. Ele mexeu na trava da janela, abrindo-a com um clique suave. Meia-noite caminhou silenciosamente até um ponto logo abaixo dele, seus incríveis olhos violeta brilhando na escuridão. Ela olhou para ele e inclinou a cabeça em direção à frente da casa. Um momento depois, um carro preto e elegante, do tipo que Harry só vira em filmes, parou silenciosamente no meio-fio. A porta do motorista se abriu e uma figura emergiu. Mesmo sob a fraca iluminação pública suburbana, sua postura serena e o luar refletindo em seus cabelos loiro-mel eram inconfundíveis. Era Ariana. Ela não estava vestida com hobbies, mas com roupas trouxas simples e elegantes, calças escuras e uma blusa de seda que parecia brilhar na penumbra. Ela caminhou pelo caminho imaculado até a porta da frente dos Dursley com a calma e a confiança de alguém que dominava a rua inteira. Antes que ela pudesse tocar a campainha, a porta da frente se abriu. O bulldog da tia Guida Ripper saiu correndo, latindo ferozmente com a papada babando. Quem está aí a essa hora? Gritou tia Marge da porta. Ripper avançou em direção a Ariana, seus latidos ecoando pela vizinhança silenciosa. Ele estava na metade do gramado quando meia-noite se moveu. Ela não atacou nem rugiu. Simplesmente saiu das sombras e entrou no caminho do bulldog, um predador silencioso de 1,20 m de comprimento, de escuridão viva. Ela baixou a cabeça e soltou um único rosnado baixo e gutural. Não era um som de agressão animal. Era um som de dominância absoluta e primitiva, uma vibração que parecia fazer o próprio ar tremer. Ripper parou bruscamente, seu latido feroz se transformando em um ganido aterrorizado. Ele enfiou o rabo entre as pernas, virou-se e correu de volta para dentro de casa, choramingando, escondendo-se atrás das pernas enormes da tia Guida. Tia Marge encarou com os olhos de porco arregalados de incredulidade, o gato preto gigante que acabará de apavorar seu bulldog premiado até a submissão. Que diabos é isso? Ela gritou. De quem é essa besta imunda? Ela respirou fundo para soltar uma saraivada de insultos a Ariana. Mas então meia-noite virou a cabeça, fixando seus olhos violetas, luminosos e inteligentes, diretamente em Marge. O discurso da mulher morreu em sua garganta. Ela percebeu que não conseguia falar. Ela estava olhando nos olhos de algo antigo e completamente sem medo, e um terror frio e primitivo, como ela nunca havia conhecido, a dominou. Ela apenas ficou ali, com a boca abrindo e fechando como um peixe encalhado. Ariana passou pela mulher apavorada e seu cachorro choramingando como se fossem animais de jardim. Enfeites. Ela entrou no corredor bem iluminado onde o tio Walter e a tia Petúnia estavam agora, com os rostos numa mistura de confusão e indignação. Quem você pensa que é invadindo aqui? Vernon começou a vociferar, seu rosto ficando vermelho. Tom perigoso de roxo. Estou aqui por Harry, declarou Ariana, com a voz baixa, mas com uma autoridade que o silenciou. Instantaneamente, ela olhou para cima, para a escada, e seu olhar encontrou o de Harry do patamar, de onde ele estivera observando, atordoado. Harry, arrume suas coisas. Você está indo embora. A ordem era tão simples, tão absoluta, que Harry nem pensou em questioná-la. Ele correu de volta para o quarto, jogando seus livros escolares, suas vestes e seu precioso álbum de fotos no malão. Lá embaixo, um estranho e silencioso impasse se instalava. Os Dursley e a tia Guida estavam paralisados, completamente intimidados pela garota serena e poderosa e pela grande e sombria pantera que agora permanecia pacientemente sentada a seus pés, perto da porta.
Quando Harry desceu as escadas arrastando o malão, Ariana sentiu uma vez. Meia-noite, disse ela suavemente. A pantera se levantou, caminhou até os Dursley e lançou-lhes um último e demorado olhar com seus inquietantes olhos violeta antes de desaparecer porta afora e desaparecer na noite. Nosso transporte está esperando, disse Ariana a Harry. Ela olhou para os Dursley, que ainda estavam pálidos e sem palavras. Não tentem contatá-lo. Não tentem impedi-lo de voltar para a escola. O bem-estar dele não é mais problema de vocês. É meu. Com aquela declaração final e arrepiante, ela se virou e saiu do número 4 da Rua dos Alfeneiros, com Harry seguindo-a como um homem liberto de uma longa pena de prisão. Entraram no carro que os aguardava. Ariana sentou no banco do motorista e saiu do meio-fio, deixando os Dursleys parados no corredor, tremendo após um encontro com um poder que eles jamais poderiam esperar entender. Ariana não dirigiu em direção a Londres. Em vez disso, saiu dos subúrbios e entrou na tranquila e adormecida zona rural, parou perto de um pequeno prado iluminado pela lua. No banco de trás do carro, ela carregava uma cesta. Estou ciente de que os Dursleys provavelmente não lhe ofereceram um jantar de aniversário adequado, disse ela, sua voz recuperando o calor familiar. Sentaram-se em um cobertor sob as estrelas, e ela trouxe sanduíches, uma garrafa térmica de chá quente e um pequeno bolo de chocolate perfeito com uma única vela magicamente acesa no centro. Foi a melhor refeição de aniversário que Harry já tivera. Comeram em um silêncio confortável, o único som era o canto dos grilos. Para onde estamos indo? Perguntou Harry finalmente. E você comprou um carro? Para o meu apartamento em Londres esta noite, respondeu Ariana. Você precisa de uma boa noite de sono em um lugar seguro. Seu porta-malas já está lá. Meia-noite o transportou pelas sombras. Quanto ao carro, aluguei-o apenas para o dia. Um pouco de magia sem varinha que não machuque ninguém deve servir. Mas o carro não voa, uma pena. Ela tomou um gole de chá. E amanhã? Amanhã iremos a um lugar que você precisa conhecer. Um lugar que é importante para você. Um lugar secreto. Harry olhou para ela, para o amigo que o libertara sozinho da prisão, que aterrorizara seus parentes monstruosos até que se calassem e que se lembrará de lhe trazer um bolo de aniversário. A gratidão que sentia era tão imensa que era avassaladora. Obrigado, Ariana, disse ele, com a voz rouca de lágrimas não derramadas. Por tudo. Ela simplesmente assentiu, seus olhos refletindo a luz das estrelas. Amigos têm a responsabilidade de mitigar o sofrimento ilógico de outros amigos, disse ela, como se fosse a lei mais simples e óbvia do universo. Agora coma seu bolo. É um chocolate amargo belga com recheio de framboesa. O sabor é perfeitamente equilibrado. Capítulo 48. Harry dormiu mais profundamente naquela noite no quarto de hóspedes do apartamento de Ariana em Londres do que em toda a sua vida. A cama era confortável, o quarto silencioso e pela primeira vez, ele sentiu uma profunda e absoluta sensação de segurança. Saber que os Dursley estavam a quilômetros de distância e que seu formidável amigo estava no quarto ao lado era um sonífero mais potente do que qualquer coisa que Madame Pomfrey pudesse ter preparado. Ele acordou com o cheiro de café fresco e torrada. Ariana já estava acordada, vestida com roupas de viagem simples e práticas. Ela tinha uma pequena mochila pronta perto da porta. Bom dia, Harry, disse ela com o tom calmo e firme de sempre. Coma. Partiremos em breve. Para onde estamos indo? Perguntou Harry, ainda sentindo o brilho sonolento de uma noite verdadeiramente tranquila. Para o lugar que mencionei, respondeu ela, sem dar mais explicações. O transporte deles era uma chave de portal, um pequeno e liso pedaço de vidro marinho que Dumbledore havia providenciado. Precisamente às 9 horas, Ariana o instruiu a segurá-la. A familiar e nauseante torção atrás de seu umbigo os puxou para um vórtice de cores vibrantes um instante depois. Seus pés pousaram com um baque suave em um pedaço de grama úmida. O ar era fresco e cheirava a terra molhada e pedras antigas. Eles estavam em uma pequena e tranquila praça. As casas eram chalés pitorescos, de madeira, e um pequeno memorial de guerra erguia-se no centro. O lugar tinha um ar de história antiga e pacífica. Onde estamos? Harry perguntou, olhando ao redor. Godric's Hollow, respondeu Ariana suavemente. O nome atingiu Harry como um golpe físico. Ele o lera em livros, ouvirá-o sussurrado em conversas. Era um lugar lendário, o lugar onde Dumbledore nascerá, onde o grande bruxo Godric Gryffindor viverá. E era o lugar onde sua própria vida fora destruída e refeita. Sem dizer mais nada, Ariana o conduziu para longe da praça, em direção a uma pequena igreja de pedra com um cemitério extenso ao lado. As lápides antigas estavam cobertas de musgo, com suas inscrições desbotadas por séculos de vento e chuva. Caminharam em silêncio, o único som era o de seus pés no caminho de cascalho. Ariana parou diante de 2 túmulos, ligeiramente afastados dos demais, mas claramente bem cuidados. Harry olhou para baixo e prendeu a respiração. Os nomes estavam gravados profunda e nitidamente no mármore branco. James Potter, nascido em 27 de março de 1960, falecido em 31 de outubro de 1981. Lily Potter, nasceu em 30 de janeiro de 1960, faleceu em 31 de outubro de 1981. E abaixo dos nomes, uma inscrição. O último inimigo que será destruído é a morte. Ele olhou fixamente para as palavras, para as datas. Era real. Não era uma história, nem uma lenda. Era o lugar de descanso final e tranquilo de sua mãe e seu pai. Sentiu uma onda de tristeza tão profunda que ameaçou dobrar seus joelhos. Era uma dor fria e oca, uma saudade de pessoas que ele nunca conhecera, mas das quais sentia falta com todo o seu ser. Ariana não falou. Simplesmente permaneceu ao lado dele, uma presença silenciosa e acolhedora. Ela sacou sua varinha e com um movimento suave e intrincado, conjurou 2 belas e intrincadas guirlandas de magia. Uma era feita de lírios prateados e brilhantes, cujas pétalas brilhavam com uma luz interna suave. A outra era feita de rosas vermelhas profundas, cujos espinhos suavizavam-se em curvas suaves.
As flores mágicas exalavam um aroma suave e doce. Ela as fez levitar delicadamente, colocando uma em cada lápide. Foi um ato de profundo e silencioso respeito. Harry estendeu a mão trêmula e traçou o nome da mãe no mármore frio. Não tinha palavras. Só conseguia ficar ali parado, com a dor pesando no peito, o coração doendo com 1000 perguntas não feitas e um amor que nunca tivera para onde ir. Depois de muito tempo, quando a primeira onda de tristeza passou, deixando para trás uma dor silenciosa e sombria, Ariana tocou gentilmente seu braço. A outra pessoa que eu gostaria que você visse, ela disse suavemente. Ela o levou para outra parte do cemitério, até um par de lápides mais antigas e desgastadas pelo tempo. Ele olhou para baixo e viu os nomes que haviam se tornado tão entrelaçados com sua nova vida. Kendra Dumbledore, de 1851 a 1899. E ao lado, uma pedra menor e mais simples. Ariana Dumbledore, de 1885 a 1899. Harry olhou fixamente para o segundo nome. Ela tinha 14 anos quando morreu, disse Ariana, com a voz um murmúrio baixo. Atormentada. Assustada. Vítima de um mundo que não a compreendia. Ela olhou para o túmulo, seus olhos cor de pervinca revelando uma tristeza profunda e ancestral. Não era sua própria tristeza, mas ela sentia o eco, uma responsabilidade para com o nome e o rosto que agora carregava. É importante lembrar dela também. Por fim, ela o conduziu para fora do cemitério e por uma viela tranquila e arborizada. E então ele viu. No final da viela, erguiam-se as ruínas de uma casa. O telhado havia desaparecido, as janelas estavam arrancadas e uma era escura serpenteava pelas paredes de pedra em ruínas. Mas a casa ainda estava de pé, unida por uma lembrança de magia e tragédia. Uma placa de madeira havia sido cravada no chão à sua frente, coberta de grafites mágicos, mensagens de esperança, de agradecimento, de lembrança do menino que sobreviveu e dos pais que o salvaram. Era ali, a casa onde ele nasceu, a casa onde seus pais morreram. Ele quase conseguia ver o clarão de luz verde na janela do andar de cima, o som do grito de sua mãe, o choro de um bebê. Todo momento decisivo de sua vida acontecerá ali mesmo, naquele lugar em ruínas e sagrado. Ele e Ariana estavam diante do portão, o silêncio entre eles carregado de uma história não dita. O próprio ar parecia vibrar com a magia residual daquela noite terrível. Ariana se virou para ele, sua expressão gentil, seus olhos cheios de uma profunda compreensão. Ela não estava apenas lhe mostrando uma ruína, estava lhe devolvendo um pedaço de si mesmo. Ela estava permitindo que ele confrontasse a origem de sua própria história, não como uma lenda, mas como um lugar real e tangível. Você quer entrar? Ela perguntou com a voz suave. A pergunta era simples, mas carregava o peso de 13 anos de dor e mistério. Era uma oferta para ir além da lenda, para caminhar pelos destroços do seu próprio passado e finalmente verdadeiramente começar a entender. Capítulo 49. A pergunta pairava no ar pesado e parado entre eles. Você quer entrar? Ariana perguntou sem nenhum traço de expectativa na voz. Seus olhos cor de pervinca eram claros, firmes e cheios de uma empatia silenciosa e paciente. Ela o havia trazido àquele limiar, aquele epicentro físico de todo o trauma e identidade de sua vida. Mas ela não poderia forçá-lo a cruzá-lo. A escolha tinha que ser dele. Harry olhou para a casa em ruínas, as paredes cobertas de era, um monumento a um sacrifício que ele estava apenas começando a compreender. Parte dele se retraiu, o medo profundo e instintivo da dor que se escondia dentro daquelas paredes quebradas. A ideia de entrar, de pisar no mesmo chão onde seus pais haviam dado seus últimos suspiros, era aterrorizante. Era como pisar voluntariamente em uma ferida aberta. Mas outra parte mais forte dele sentia uma atração inegável. Este não era apenas um lugar de morte. Era um lugar de amor. Esta era a casa onde sua mãe o embalara para dormir, onde seu pai provavelmente o fizera rir, onde viveram como uma família, ainda que brevemente. O álbum de fotos que Ariana lhe dera lhe mostrará suas vidas. Este lugar lhe mostraria a realidade do amor deles. Um amor tão poderoso que havia destruído um Lorde das Trevas e deixado um eco forte o suficiente para protegê-lo até agora. Ariana não mencionara os Dementadores nem o ano vindouro. Ela simplesmente o trouxera ali. Mas ao olhar para seu rosto sereno e inteligente, Harry compreendeu sua estratégia mais profunda. Não se tratava apenas de uma peregrinação de luto. Era um ataque preventivo. Uma inoculação. Ela estava lhe dando a oportunidade de confrontar seus próprios fantasmas em seus próprios termos, em um lugar de memória em vez de um momento de terror. Ao enfrentar a fonte do eco agora, ele poderia ser capaz de resistir ao seu poder mais tarde. Ele olhou da porta quebrada para o rosto paciente de Ariana. Não viu uma bruxa poderosa ou uma estrategista brilhante, mas uma amiga. Uma amiga que respeitara sua dor, que o munira de conhecimento e que agora confiava a ele sua própria cura. Ela lhe oferecia o controle sobre sua própria narrativa. Ele respirou fundo, trêmulo, o ar frio e úmido enchendo seus pulmões. Ele tomou sua decisão. Sim, disse ele com a voz baixa, mas firme, uma única palavra que carregava o peso de uma vida inteira. Eu aceito. Um pequeno aceno quase imperceptível foi a única resposta de Ariana. Não houve elogio nem incentivo. Houve apenas uma aprovação profunda e silenciosa. Ela lhe apresentará uma variável, e ele escolhera o caminho mais difícil, mas, em última análise, mais gratificante. Ela empurrou o frágil portão de madeira que rangeu em protesto. Juntos eles caminharam pela trilha coberta de mato, passando pela placa coberta de mensagens de amor e apoio de um mundo que conhecia a lenda, mas não o menino. Eles cruzaram a soleira deixando o mundo ensolarado para trás e adentrando o coração sombrio e silencioso do passado. O interior da casa estava em ruínas, a céu aberto. Partículas de poeira dançavam nos raios de luz que perfuravam o telhado desabado. Os móveis estavam revirados e quebrados, um testemunho da violência daquela noite.
Mas por baixo da destruição, ainda havia tênues vestígios de um lar. Um pedaço desbotado de papel de parede com pequenos pomos alados. Uma tabela de altura de criança desenhada a lápis no batente de uma porta. Uma cadeira de balanço quebrada perto de uma lareira fria e escura. Eles não falavam. Não havia palavras para um lugar como aquele. Harry caminhou lentamente pelos cômodos do andar de baixo, tocando as superfícies empoeiradas, sua mente pintando imagens a partir das fotografias que havia memorizado. Era ali que eles haviam vivido. Era ali que eles haviam sido felizes. O verdadeiro teste, ele sabia, estava lá em cima. Olhou para a escada com o corrimão lascado e quebrado. Hesitou por apenas um instante antes de começar a subir. Ariana o seguiu alguns passos atrás, sua presença como uma âncora silenciosa e firme. O corredor do andar de cima estava escuro. A porta do quarto dos pais dele estava arrancada das dobradiças. Mas era a porta no final do corredor, seu antigo quarto de bebê, que guardava o verdadeiro horror. Estava entreaberta. Ele a abriu. O quarto estava quase vazio. Um catre quebrado jazia de lado, encostado numa parede. E no chão, bem no centro do quarto, havia uma marca escura e indelével de queimadura. Uma cicatriz permanente nas tábuas do assoalho onde a maldição da morte atingira sua mãe. Ele parou na porta e pela primeira vez, a lembrança lhe veio à mente não como um som vago e aterrorizante, mas como uma imagem fugaz e fantasmagórica. Um lampejo de um verde brilhante e nauseante. Uma voz aguda e suplicante de mulher. Harry não, por favor, Harry não. E então um grito final e desesperado. Lágrimas escorriam por seu rosto quentes e silenciosas. Ele não tentou contê-las. Deixou a dor inundá-lo, a dor pura e incontida de um filho que acabará de testemunhar o eco do assassinato da mãe. Caiu de joelhos, a mão pressionada contra o batente da porta, o corpo tremendo com os soluços que havia contido por 13 anos. Ariana não se moveu para confortá-lo. Não disse banalidades nem palavras gentis. Compreendia que aquilo era um calvário, uma dor que ele tinha que enfrentar sozinho. Interferir seria diminuir a importância do momento. Ela simplesmente ficou observando, sua presença um testemunho silencioso de que ele não estava, no fim das contas, verdadeiramente sozinho. Ela estava protegendo o perímetro de sua dor, permitindo-lhe espaço e segurança para finalmente sentir tudo. Ele ficou ajoelhado ali por um longo tempo, as lágrimas o lavando, a dor dilacerando a ferida que havia infeccionado em sua alma por tanto tempo. E quando os soluços finalmente cessaram, deixando-o vazio e exausto, mas estranhamente, mais leve, ele se levantou lentamente. Ele olhou ao redor do berçário em ruínas uma última vez. Viu não apenas um lugar de morte, mas o lugar onde sua mãe havia realizado o ato supremo de amor. Aquele quarto não era um túmulo, era um altar. Ele se virou e saiu do quarto, da casa e de volta à luz do sol. Sentia-se mudado. O horror vago e sombrio que viverá dentro dele fora substituído por uma lembrança nítida e clara. Era uma lembrança terrível, mas era dele. Era real. Ele a enfrentará. Ariana o esperava no portão. Ela olhou para o rosto marcado pelas lágrimas, mas resoluto, e soube que ele fizera a escolha certa. Ele estava mais forte agora. Mais completo. Os dementadores viriam, e ainda seriam um terror, mas não teriam mais o mesmo poder sobre ele. Ele enfrentará sua pior lembrança e sobreviver a ela. Você está pronto para ir? Ela perguntou suavemente. Harry assentiu, enxugando os olhos com as costas da mão. Sim, disse ele, com a voz rouca, mas clara. Estou pronto. Ele lançou um último olhar para a casa em ruínas, um lugar de tristeza e de um amor tão poderoso que desafiara a própria morte. Ele chegará como um menino assombrado por uma lenda. Partia como um jovem que finalmente começava a entender a verdade de sua própria história. Capítulo 50. Assim que Harry sentiu a silenciosa finalidade da visita se abatendo sobre ele, Ariana falou, sua voz gentilmente o tirando de seu devaneio. Há mais uma parada que precisamos fazer antes de deixarmos Godric's Hollow. Harry, emocionalmente esgotado, mas sentindo uma estranha nova sensação de paz, olhou para ela interrogativamente. Uma história viva, ela respondeu. Uma coisa é ver a história gravada em pedra. Outra é ouvi-la de alguém que a testemunhou. Venha. Ela o conduziu para longe das ruínas da casa de sua família e por uma pequena viela de paralelepípedos até uma casa particularmente antiga e torta, que parecia ser sustentada mais pela espessa era que a cobria do que por sua própria estrutura de madeira. O jardim era uma selva caótica, mas bela de plantas mágicas e flores enormes. Harry sabia por suas leituras que aquela era a casa de Bathilda Bagshot, a célebre autora de Hogwarts. Uma história. Ariana bateu suavemente na porta de carvalho desgastada pelo tempo. Depois de um longo momento, ela se abriu com um rangido, e uma bruxa minúscula e incrivelmente antiga espiou. Ela estava tão enrugada que seu rosto parecia um mapa rodoviário dos séculos pelos quais havia vivido. Seus olhos, no entanto, por trás de óculos grossos com lentes, eram aguçados e surpreendentemente brilhantes. Sim, ela sussurrou, a voz fina como papel seco. Seu olhar pousou em Ariana. A pequena aprendiz de alquimista. É bom ver você de novo, criança. Então seus olhos se voltaram para Harry e se arregalaram em profundo e alegre reconhecimento. Um sorriso frágil e trêmulo se espalhou por seu rosto. Pelas barbas de Merlin, ela sussurrou, a voz tomada por uma emoção repentina e intensa. É o Harry, o filho da Lilian. Você voltou para casa. Ela se afastou arrastando os pés com movimentos frágeis mas ansiosos, e fez sinal para que entrassem na casa. O interior era um labirinto aconchegante e desordenado de livros. Estavam empilhados em todas as superfícies, amontoados nos cantos e transbordando de prateleiras barulhentas que chegavam ao teto baixo e com vigas. O ar cheirava a papel velho, ervas secas e um leve toque de xerez. Sente-se, insistiu Bathilda, apontando para duas poltronas de chita descombinadas perto de uma lareira apagada. Chá. Precisamos tomar chá.
Enquanto a velha bruxa se ocupava com uma chaleira elétrica e um bule de porcelana lascado, Ariana falou suavemente com Harry. Batilda era uma amiga próxima tanto da sua família quanto dos Dumbledore. Ela conheceu seus pais quando eles eram crianças, correndo por estas mesmas ruas. Batilda voltou com uma bandeja, com as mãos tremendo levemente enquanto servia o chá. Sentou-se em frente a Harry, seus olhos brilhantes e inteligentes o estudando atentamente. Você tem os olhos da sua mãe, disse ela com a voz carregada de uma tristeza afetuosa e dolorosa. Eu me lembro de quando ela chegou aqui, uma coisinha brilhante e fogosa, tão cheia de vida e magia. E seu pai? James era um sujeito difícil de lidar. Convencido, arrogante, mas com um coração de ouro escondido sob toda aquela arrogância. Eles dois eram uma força da natureza. Durante a hora seguinte, Harry ficou fascinado enquanto Batilda Bagshot, a grande historiadora da magia, se tornava apenas Bat, uma vizinha amorosa que contava histórias das pessoas que conhecia. Ela não falou de profecias ou lordes das trevas. Falou de James Potter aprendendo a andar em sua primeira vassoura de brinquedo, aterrorizando os gatos da aldeia. Contou a história de uma adolescente Lily Evans que acidentalmente transformou o chá do vigário em um gerino se contorcendo e ficou mortificada e secretamente orgulhosa. Pintou um retrato dos pais dele não como santos mártires, mas como pessoas reais, vibrantes, imperfeitas e amorosas. Falou da felicidade deles quando Harry nasceu, da alegria silenciosa que encheu a pequena casa no fim da rua. E falou do medo deles enquanto o mundo escurecia ao redor deles, do amor feroz e desesperado que sentiam pelo filho. Eles foram tão corajosos, sabia? Concluiu Batilda com a voz um sussurro esganiçado, os olhos velhos brilhando com lágrimas não derramadas. Eles sabiam dos riscos. Eles se mantiveram firmes. Eles te deram tudo. Ao ouvi-la, Harry sentiu os últimos pedaços de sua identidade se encaixarem. O álbum de fotos lhe mostrará seus rostos. O cemitério lhe mostrará a realidade de sua perda. A casa em ruínas lhe mostrará o local do sacrifício. Mas Batilda lhe dera a vida. Ela preenchera as imagens em preto e branco com cores, sons e risos. Quando chegou a hora de ir embora, Batilda abraçou Harry com força, seu corpo frágil surpreendentemente forte. Volte sempre que quiser para visitar uma senhora idosa, Harry Potter, disse ela com firmeza. Esta vila é tão seu lar quanto Hogwarts. Não se esqueça disso. Enquanto caminhavam de volta para a praça da vila, Harry sentiu uma profunda sensação de encerramento. O dia tinha sido emocionalmente devastador, mas também incrivelmente curativo. Os horrores vagos e sombrios em sua mente foram substituídos por memórias reais, histórias reais, amor verdadeiro. Obrigado, Ariana, disse ele, com a voz baixa, mas cheia de uma profunda gratidão que ele não conseguia expressar plenamente. Eu precisava disso. Eu sei, ela respondeu simplesmente. Eles pegaram a chave de portal e retornaram ao santuário tranquilo do apartamento dela em Londres. O resto do verão transcorreu em um ritmo tranquilo e produtivo. Harry ficou com ela por mais uma semana de companhia confortável, boa comida e absolutamente nenhuma gritaria. Ariana o orientou em algumas de suas tarefas de verão, não lhe dando as respostas, mas ensinando-lhe os princípios básicos de uma forma que fez a magia finalmente fazer sentido para ele. Na última semana de agosto, todas se encontraram no beco diagonal para comprar os materiais do terceiro ano. O reencontro foi um evento alegre e animado. Ron estava cheio de histórias sobre tumbas egípcias, e Hermione estava em êxtase por estar de volta a um mundo de livros mágicos. O quarteto de meninas, Ariana, Hermione, Daphne e Tracy, se reencontrou com uma familiaridade tranquila, sua improvável aliança agora um fato sólido e aceito. Enquanto estavam do lado de fora da Floreios e Borrões, com os braços cheios de livros novos, Harry sentiu uma sensação de pertencimento tão forte que era um calor físico em seu peito. Ele olhou para seus amigos, para Rony, leal e barulhento, para Hermione, brilhante e confiante, para Daphne e Tracy, suas novas e inesperadas aliadas. E para Ariana, o centro calmo e poderoso de seu mundo. A viagem de trem de volta a Hogwarts foi repleta de risos e entusiasmo. Eles formavam uma equipe mais forte e unida do que nunca. Harry sabia que o ano que se aproximava traria novos perigos. A notícia da fuga de Sirius Black de Azkaban estava na primeira página de todos os jornais. Mas pela primeira vez ele não estava com medo. Ele havia enfrentado os fantasmas do seu passado. Ele tinha um lar para onde retornar. E ele tinha amigos que o apoiariam, acontecesse o que acontecesse. Ele estava pronto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.